Vocês estão aqui participando da primeira de muitas palestras que a gente vai começar a oferecer para a comunidade, para as pessoas próximas, e nem tão próximas, né? Porque tem gente vindo lá de São Paulo, tem gente vindo a caminho ainda, para que a gente possa passar um pouquinho do conhecimento, um pouquinho de ferramenta, para que vocês possam ajudar uns aos outros e se ajudarem. Como que nasceu essa ideia, né? A gente aqui nas aulas bíblicas e tudo mais, a gente fala, poxa, está todo mundo tão fechado, né? A gente está aqui entre quatro paredes, o que a gente está fazendo por quem está lá fora? E aí a gente foi conversando, e ideia daqui, ideia dali, eu falei, bom, o que eu posso fazer é trazer esse conhecimento que eu tenho, usando essa estrutura grande, que tudo isso está acontecendo graças à igreja, né? Essa estrutura toda aqui legal para vocês, graças à igreja. Então, é uma parceria que a gente montou para que a gente possa levar um monte de questões muito importantes e que ninguém tem acesso. Não chega para vocês, como essas informações que a gente vai passar aqui hoje na palestra. E faz parte do dia a dia de todo mundo. Lá no Canadá, eles têm uma cartilha, onde eles treinam pequenos grupos nas comunidades, inclusive sobre esse tema, suicídio, porque é muito grande esse problema lá, mundial, né? Então, eles treinam pequenos grupos para esses pequenos grupos irem se ajudando. Então, essa ideia que a gente quer começar a criar aqui para vocês a partir de hoje e para o ano 2019 todinho, tá bom? Para quem não me conhece, eu sou psicóloga, psicanalista, eu sou formada há 13 anos. Nossa, 13. E atendo na clínica, e tenho bastante demanda desse assunto lá na clínica também, inclusive, o que me despertou a querer trazer um pouquinho para vocês. Tá bom? Os objetivos aqui hoje é desmitificar a cultura e o tabu em torno do tema suicídio, informar vocês sobre os fatores de risco, informar sobre a prevenção do suicídio, alertar sobre os impactos na família, em quem está perto, e também falar um pouquinho da depressão depois, no final, que é uma das maiores causas de suicídio hoje em dia, tá? Então, vamos entender um pouquinho do suicídio. O que é o suicídio? É um tema de saúde pública mundial. Não é exclusividade nossa aqui do Brasil, tá? Os governos do mundo inteiro, eles não têm nenhuma ação pública para tratar dessa questão. E as pessoas não falam muito sobre isso porque tem aquele tabu, né? Eu trouxe até um pouquinho da literatura, onde Freud escreveu muito sobre os tabus da sociedade, numa obra dele, Totem e Tabu, que ele diz o que é um tabu, né? O que é um assunto considerado tabu. Traz em si um sentido de algo inabordável, ou seja, a gente não pode falar sobre isso, sendo principalmente expresso com proibições, restrições. E é por isso que, segundo a Organização Mundial da Saúde, muitas pessoas se sentem incapazes de procurar ajuda. Então, é muito vergonha, né? Por que eu vou falar? Como é que eu vou admitir para mim que passou isso pela minha cabeça? Pensamento, o que é um pensamento de morte, né? Desde o eu não queria estar aqui mais, queria sumir. E desde o planejamento mesmo. Então, quando a gente pensa que eu queria que tudo isso acabasse, eu não queria mais estar aqui, você já está com um pensamento de morte. Mas a gente vai tentar entender um pouquinho mais também o que isso significa, tá? Bom, estatísticas, que eu acho que é importante para a gente conhecer o tamanho e a dimensão do problema. 75% dos casos de suicídio no mundo acontecem em países de baixa e média renda. Países de alta renda, a cada uma mulher, 3 homens se suicidam. No mundo inteiro, o índice de suicídios em idosos a partir de 70 anos é grande. As crianças também tentam e cometem, tá? Desde de cortar com a tesourinha a tela e se jogar, tomar remédio do pai e da mãe,
né? Ainda mais hoje com essa facilidade de acesso a informações que a gente tem na internet. É muito fácil ir lá procurar. Então, crianças tentam e conseguem, tá? Isso que é o pior. E no mundo, esse dado é de 2014, então pode estar desatualizado. Com certeza está para mais. Cerca de 804 mil pessoas morrem de suicídio por ano, e é a segunda maior causa de morte de jovens entre 15 e 29 anos. A cada 40 segundos, uma pessoa comete suicídio. Vocês têm noção do que é isso? 40 segundos. E não é tenta, não, ele comete mesmo. A cada 3 segundos, uma pessoa tenta. Estima-se que até 2020 haverá um aumento de 50% nas mortes por suicídio em todo o mundo. Por isso, a nossa urgência em levar esse tema para vocês, tá? Para que a gente tente, pelo menos, quem está perto, se ajudar um pouquinho. Esse número ultrapassa o índice de mortes por guerras e homicídios combinados. Tá? Aqui no Brasil, a cada 100 habitantes, isso foi um dado da Unicamp, no pronto-socorro deles lá, a cada 17 pessoas que têm o pensamento de morte, 5 planejam. E o que é um plano? É começar a pesquisar na internet, né? A pensar maneiras, o que eu tenho aqui em casa, como é que eu posso fazer. 3 tentam e 1 chega no pronto-socorro. E essas 17 aqui, ó, quem que está cuidando delas? Não veio? Ninguém, às vezes ninguém sabe o que está passando na cabeça dessas pessoas. Ainda no Brasil. O Brasil é o 8º país em número absoluto de suicídios. Em 2012, 30 mortes por dia, onde 9.198 homens e 2.623 mulheres. Entre 2000 e 2012, em 12 anos, aumentou 10,4% na quantidade de mortes, sendo 30% entre os jovens. Estatística é chata, mas a gente tem que ter uma noção do tamanho do problema, tá? E agora, por que alguém pensa em suicídio? Tem inúmeras razões, isso é muito pessoal de cada um. Eu trouxe aqui algumas questões mais comuns, as que mais aparecem e são faladas, mas isso acaba sendo muito pessoal, porque se baseia nos traumas, nas experiências de vida de cada um. Então, a maioria desses pensamentos é porque a pessoa precisa sair do sofrimento. Que sofrimento é esse? É o sofrimento físico e emocional. E não tem como mensurar, tá? A gente fala dor na alma, né? Porque dói aqui dentro, parece que rasga. E é uma dor que a pessoa simplesmente quer sair daquilo. E ela pensa no quê? Num fim. E logo, fim o quê? Então eu vou morrer, porque morrendo acaba. Para a psicanálise, morte significa fim de ciclos. Então, qual que é o pensamento aí que eu tenho? Bom, eu quero acabar com a minha dor, então eu vou morrer. Mas, na verdade, a pessoa quer acabar com o sofrimento dela. Não quer acabar com a vida. Mas a dor é tanta que ela acaba tendo essa atitude, no impulso, na dor, no desespero. Né? Tem alguma psicóloga aqui com a gente? Estou falando besteira? Não é? Você atende em clínica também? Se tiver alguma coisa a acrescentar, fica à vontade, tá? As pessoas elas têm uma confusão, um conflito de emoções. Então, o desejo rápido de acabar com essa dor acaba levando a pessoa a pensar na morte. Agora, imagina, gente, que dor é essa que leva a pessoa a se ferir para morrer. Imagina, né? É muito, muito dolorido. Mas, se essa pessoa tiver o suporte emocional rápido, ela pode sair disso. E sai, viu? Com certeza sai. E daí o risco de suicídio nela, em quem está perto, diminui.
Vamos para agora algumas outras informações. A mulher tenta mais que o homem. Mas o homem, ele consegue mais por ser mais violento. Então, o homem tem esse ímpeto mais violento. O homem, às vezes, morre de morte mais violenta do que a mulher, nos casos da tentativa de suicídio, tá? O risco é maior entre os jovens. Chega um ponto que a vida na sociedade não corresponde às fantasias criadas pelo indivíduo, ou seja, a gente idealiza muito. Baseado em quê? Nas nossas vivências, né, nosso histórico de vida. Então, a gente tem algumas idealizações, a gente se frustra, e aí a gente não consegue lidar com frustrações também, que é um problema que eu estou vendo muito na clínica. As pessoas não suportam frustrações. A gente não vai entrar nesse tema, que também é outro tema muito complexo, vai ficar para uma outra oportunidade. Mas as frustrações hoje têm a ver com a nossa educação. Então, algo precisa ser repensado. Estamos muito sensíveis, tá? E está surgindo uma geração que tem muita dificuldade em se submeter à hierarquia e autoridade. Flávia, você é professora, né? Confere, né? Barreiras da detecção e prevenção. O tabu, que eu já falei lá no começo. O preconceito. Então, hoje a gente, né, sofre muito preconceito de todas as áreas. Não adianta a gente falar, não, eu sou cabeça aberta, eu sou de boa, mas eu não sou, não. A gente tem preconceito, sim, a gente nem percebe. E o suicida, né? Entra nesse grupo aí que a gente endemoniza. Como que a pessoa pensa em tirar a própria vida? Nossa, né? Então, a gente acaba excluindo essas pessoas, ao invés de trazer para perto. Inclusive, essa exclusão também vai causar um dano na pessoa, porque ela precisa de vínculo. Então, o preconceito vai afastar a pessoa. A gente está fazendo ao contrário, né? E também a falta de conhecimento sobre os fatores de risco. A gente vai ver daqui a pouquinho alguns grupos que têm risco de cometer suicídio, que talvez coisa que a gente nunca pensou acontece e é real. Alguns mitos que a gente encontra aí em torno do suicídio. Está dando para ler aí? Vai mais uma. Está dando para ler? Então, vamos lá. Suicídio é uma decisão individual. A gente tem que respeitar, né? Se o cara quer morrer, já que cada um tem pleno direito a exercitar o seu livre-arbítrio. Não é assim, não. Eles estão, na maioria das vezes, passando por uma doença mental, problemas muito grandes em casa, no trabalho, problemas pessoais. E, de certa forma, isso vai interferir na forma que a pessoa vê a realidade dela. Isso distorce a realidade. Tá? Então, tem muito índice de doença mental aí que leva a pessoa a perder a noção. Mas tem tratamento para isso. Mito. Quando a pessoa pensar em se suicidar, terá risco de suicídio para o resto da vida. Não. O risco de suicídio pode ser eficazmente tratado e, após isso, a pessoa não estará mais em risco. Mito. As pessoas que ameaçam se matar não farão isso, querem apenas chamar atenção. Alguém já ouviu isso? Né? Não é, tá? É falso. A maioria dos suicidas fala ou dá sinais sobre as suas ideias de morte. Boa parte dos suicidas expressou em dias ou semanas anteriores, frequentemente aos profissionais da saúde, familiar ou amigos, o desejo de se matar. Mito. Se uma pessoa que se sentia deprimida e pensava em suicidar-se, em um momento seguinte passa a se sentir melhor, normalmente significa que o problema já passou. Não. Se for a questão da depressão, isso oscila, tá? Então, vai ter dias que a pessoa vai estar bem, vai ter dias que a pessoa vai estar lá embaixo. Então, não é porque ela melhorou, porque ela saiu de casa e foi no shopping, que ela está bem. Nem se ela está sorrindo. Já respondi aqui as verdades. Próximo slide. Só tem mais esse, prometo, de leitura chata.
Mito. Quando o indivíduo mostra sinais de melhora ou sobrevive a uma tentativa, está fora de perigo. É mentira. A pessoa que chega no hospital, depois de uma sequência de tentativa, a probabilidade dela tentar de novo é alta. Então, eu tenho paciente que a cada 15 dias está no hospital. E eu estou com um problema sério porque cada vez os planos ficam mais elaborados, né? E, nesse caso, eu posso quebrar o código de ética para avisar quem está perto, para avisar familiares. Então, é um risco que a gente tem que controlar, mas está perigoso lá. Não devemos falar sobre suicídio, pois isso pode aumentar o risco. Ah, vai dar ideia. Imagina se eu falar, vai plantar na cabeça da pessoa. Não. Como que a gente combate isso? Falando. Tem que expor. Enquanto continuar mito, tabu e preconceito, a gente não vai ter ferramenta para a gente conseguir lidar com isso, né? E nem onde procurar ajuda, nem como. É proibido que a mídia aborde o tema suicídio. Falso. A mídia tem obrigação social de tratar sobre esse importante assunto de saúde pública e abordar esse tema de forma adequada. Isso não aumenta o risco da pessoa se matar, ao contrário. É fundamental dar informações à população sobre o problema, aonde buscar ajuda, etc. Fatores de risco. Uma coisa que eu observei muito na demanda de depressão, pelo menos estatísticas da minha clínica, tá? Agora, são pessoas que estão sozinhas. Então, eu atendo muito estudante que está aqui em República, muitos profissionais, diretores, executivos que estão alocados a trabalho por aqui, e eles não têm vínculos. E as pessoas que se sentem sozinhas, elas vão perdendo, é sutil, tá? Vão perdendo as razões, assim, para viver e fazer as coisas. Sai da universidade e vai para casa. Casa, universidade. Trabalho, casa, casa, trabalho. O que eu faço da minha vida? E sem eles perceberem, começa a entrar no estado de depressão. Aí começa a vir, nossa, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu vim? Né? Então, identificamos que a ausência de vínculos é um fator de risco, sim. Tá? A pessoa que se sente muito sozinha vai ter esses pensamentos uma hora ou outra. É grande a probabilidade. Se alguém próximo se suicidou, pai, amigo, algum parente, o risco aumenta também. Dependência química. O índice de suicídio de pessoas que têm essa questão da dependência química é alto. Por quê? Dependendo do uso da droga, o estado que a pessoa fica, sai da realidade, corre risco, né? Então, é um fator de risco, sim, a dependência química. Se a pessoa já teve tentativas anteriores, doenças mentais, uso de substâncias químicas, desemprego e problemas financeiros. Vocês lembram, acho que já tem uns 2 anos, um rapaz saiu no jornal, um rapaz da TIM, ele perdeu o emprego e se matou. Ele se jogou do prédio com a família, jogou os filhos e se jogou com a esposa. Vocês estão sabendo disso? Inclusive, um conhecido dele é muito próximo, era meu paciente. E ele perdeu o emprego, falou, o que eu sou agora na vida, né? Não posso sustentar minha família, não sou ninguém, se matou. Traumas. Aqui é um assunto muito delicado, porque isso é pessoal de cada um. A história de vida de cada um aqui influencia. Então, não vale a pena entrar no assunto, porque é muito de cada um isso daí. Tá? Abusos, qualquer tipo de abuso. Físico, psicológico ou sexual. Quando a gente fala de abuso, a gente, né? Abuso sexual, foi abusada sexualmente. Não. O abuso físico é uma criança ou um adulto, ou uma esposa, que vive num lar onde ela é agredida fisicamente, espancamento. Abuso psicológico. É quando a criança cresce num lar
coisas sutis, vai. Você não vai ser nada quando você crescer na vida. Nossa, moleque, como você é atrapalhado, né? E são desde essas coisas mais sutis até as coisas mais fortes do abuso psicológico. E a frequência também, né? Então, tem pais que soltam uma coisa ou outra e não são abusadores de fato. Mas tem alguns familiares aí que são abusadores, sim. Então, eles vão ser perversos nas palavras. E isso consta como abuso psicológico ou moral na empresa, né? E o abuso sexual também. Aqui na questão do abuso sexual, a gente entra num tema onde a pessoa se sente, além de vítima, ela se sente culpada, né? Então, como que eu pude causar isso no meu lar? Eu não presto. Por minha causa, isso tudo aconteceu. Então, a pessoa pode ser que pense em suicídio, sim. Dor crônica. Tem gente que sofre de doença aí que dói demais fisicamente, tá? Agora é doença física. A pessoa não suporta a dor, não, porque não é uma dor de cabeça que a gente toma um remédio, não é um osso que a gente quebra e põe o gesso. É uma dor forte que altas doses de morfina não dão conta mais. A gente teve o caso do pastor Renato, não foi? Ele estava internado no hospital, dor, 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 dor. Ele se suicidou no hospital. Não aguentava mais. Né? Então, são casos que a gente tem perto da gente. A solidão, que daí entra naquela ausência de vínculos também. Depressão, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Câncer, diabetes e AIDS são doenças que levam também a pessoa a acabar com a própria vida. Pequenos, grandes grupos, na verdade, né? E quem são esses grupos aí? Militares. Então, o militar tem arma de fogo, né? Tá fácil. E por que militar? Alguém aqui é militar? Conhece militar? Pressão, né? Muita pressão. É um ambiente de trabalho muito tóxico. Então, se não tenho devido suporte, tá fácil, estou com a arma aqui, acabo com a minha vida. Dentro de prisões também, o pessoal que está em prisão, o índice de suicídio é muito alto. O grupo LGBT, cada hora muda as nomenclaturas, mas eu tentei pegar uma mais aproximada do que está, né, usando agora, que são as lésbicas, os gays, os bissexuais, aí dos travestis, transgêneros, todo esse pessoal, porque eles sofrem muito preconceito, né? É dentro da família, começa no lar. Então, eles já estão com todo aquele conflito aonde eles são estigmatizados dentro do lar e na sociedade. E eles entram no grupo de risco por conta disso. É exclusão e pressão, né? Muita humilhação. Refugiados. De qualquer país, tá? Tanto os nigerianos que estão aqui, quanto em todos os lugares. Eu estava no Canadá em 2014, e eu estava conversando com um refugiado lá da Síria. Aí, no dia que ele chegou, a gente se encontrou, e a gente estava lá conversando, e cada um contando a sua história. Ele falou assim, Marina, essa noite que eu passei no Canadá foi a primeira noite da minha vida que eu dormi em paz, que eu consegui dormir sem barulho de tiro e de bomba. A gente não dá valor para a nossa paz, às vezes, né? Agora, imagina essas pessoas lá. Alguns conseguem vir, outros morrem, mas existe um grupo de refugiados, principalmente das guerras, que eles entram nesse fator de risco aí do suicídio. Povos indígenas. Eu tenho muito contato também com essas pessoas. E eles se suicidam. Olha o histórico deles. Estavam aqui tranquilos. Chegou as caravanas lá, tudo nosso. Nosso idioma, nossos costumes, tudo nosso. Sai daí, vai colocar roupa agora.
A sua vida não é mais sua. Imagina alguém chegar aqui na sua casa e mudar toda a sua vida, toda a sua estrutura. Né? Você não vai mais morar aqui, você não vai mais falar esse idioma, você não vai mais comer isso. Agora vai ser imposta essa religião. Eles vêm de um histórico muito triste. Então, até hoje, o risco de suicídio entre esses povos é muito grande. Vítimas de desastres também. Desastres aéreos, da natureza, furacão, tsunami, enchentes. Tá? Isso também é muito perto da gente, a gente sofre de enchente aqui, né? Há uma semana atrás, 2. Sexta-feira aí que teve aquela chuvarada toda. Foi feio o negócio. E olha só, para cada grupo desse tem um manual específico de como lidar para intervir e prevenir o suicídio. Nós não vamos entrar nisso, tá? Porque o nosso foco aqui é outro. Mas tem esse material, se alguém se interessar, depois me fala, me avisa. E eu passo o link para vocês, tá? Agora, um pouquinho mais sobre as doenças mentais. Esse espaço cinza maior aqui, está todo mundo vendo aí o que está escrito? 35,8% é transtorno de humor. Então, algum transtorno de humor, o mais falado é o transtorno bipolar, né? É onde ele entra como transtorno de humor. E isso leva, sim, a pessoa a tentar o suicídio, quando ela está na fase dela depressiva. 22,4% por uso de substância psicoativa. 10,6% esquizofrenia. 11,6% transtorno de personalidade. E aí entra, né? Alguns transtornos de ansiedade, ajustamento, sem diagnóstico. Mas olha só, transtorno de humor, personalidade, esquizofrenia e por alguma substância psicoativa são os maiores fatores de risco aí, grupo de risco, tá? Como se proteger do suicídio? Cuidando da saúde mental, né? Ah, fácil, tá facinho. Como? Cuidando da saúde mental, a gente procurar suporte com um profissional da psicologia mesmo. Não existe outro profissional para poder cuidar da saúde mental, tá? Às vezes a gente costuma pensar assim, poxa, mas o que eu vou gastar por mês com terapia, com análise, sei lá como é o nome aí que é divulgado, eu compraria, faria uma compra do mês, eu faria isso, faria aquilo, mas e aí, você vai viver como durante esse tempo todo? É um investimento. Então, a gente sempre deixa a saúde mental por último. Suporte familiar. É muito importante a gente ter suporte familiar. Então, pai, mãe, primo, quem é próximo, a gente ter vínculo. Isso ajuda a salvar vidas. Laços sociais, né? Buscar a fé. Está também entre um dos fatores aí para a gente se proteger do suicídio. Por que buscar a fé? O ser humano precisa ter algo para crer. E se a gente for pegar lá na história, os clãs lá antigos, né, eles sempre tinham algo para ter fé. Nem que fosse uma pedra. Tem que ter um negócio lá, bom, isso aqui vai me proteger, eu sei que eu tenho esse suporte. Então, por isso que a fé é importante. A gente precisa ter algo para confiar, um porto seguro. Planejamento familiar. Gravidez. Se eu engravido, se eu estou solteira, eu sou de uma família que não me dá suporte, eu sou sozinha, e agora? O que eu vou fazer com o filho? Né? Então, mulheres que não têm planejamento de gravidez, também elas entram num risco de suicídio aí muito grande. Casamento, casei, o cara me bate, é um crápula, e agora? Não tenho para onde ir. Eu já casei para sair de casa, que era um problema a minha casa. Casei, está pior. Para onde eu vou agora? Então, esse planejamento familiar é muito importante. Com quem que eu estou namorando, conhecer a família da pessoa. Na hora de casar, ver direitinho, sabe? Com quem está casando.
Quero ter filho? Não quero, porque a hora que tem, né? E eu tenho que estar bem para cuidar do meu filho. Ainda tem essa aí. Conhecer os fatores de risco, falar sobre o suicídio. E tem o telefone 188 da CVV. Alguém já ouviu falar? Centro de Valorização à Vida. Tem em todas as cidades aqui do ABC e São Paulo. Funciona 24 horas por dia. É gratuito. Se você está com algum problema, meia-noite, 5 horas da manhã, 3 horas da manhã em casa, precisa conversar com alguém, eles são preparados para atender. Então, você pega o telefone, eu acho que do celular também dá, eu ainda não tentei, mas ligar 188 já cai no CVV. Tá? Como eu posso cuidar do outro, né? O anterior era como eu me protejo. Agora, como que eu posso proteger o outro? Oferecendo também o conhecimento para ele cuidar da saúde mental. Explicar que tem como buscar ajuda nesse sentido também. Oferecendo suporte familiar. Se é meu amigo, oferecer a minha presença. Ó, estou aqui. E aí? Às vezes, forçar a pessoa a sair de casa é pior. Mas um telefonema, às vezes, quantas pessoas que chegam com a queixa de que está pensando em morte lá na clínica falam, poxa, mas não tem ninguém que nem fala comigo. Eu dou suporte para todo mundo, ajudo todo mundo, na hora que eu preciso não tem ninguém. Né? E eu escuto muito isso. Se a gente percebe que o indivíduo está se desfazendo dos pertences dele, uma coisa é a gente fazer aquela limpeza básica no guarda-roupa necessária. Mas uma coisa é, poxa, mas você gosta tanto dessa roupa aí, você gosta tanto desse celular, desse brinco, por que você está se desfazendo? Né? Então, é muito sutil isso. Mas quando a pessoa começa a se desfazer dos pertences dela, opa, né? Observar se há conversas sobre morte, sobre fim, falta de perspectiva no futuro. Ah, eu estou cansada, não sei o que eu estou fazendo aqui, não sei para que tudo isso. Observar mudanças de comportamento e hábitos. Então, a gente conhece os hábitos de quem está perto da gente, né? Mesmo que não seja amigo próximo, que está todo dia junto, a gente tem noção. Se a pessoa, de repente, parou de fazer o que gosta, está fazendo outras coisas que são estranhas, ou não está fazendo nada, sumiu, demora, né, para aparecer, poxa, o que está acontecendo? Nós precisamos conhecer os fatores de risco para ajudar o outro, sim, porque senão a gente não vai identificar. Precisamos falar com essa pessoa sobre suicídio, né? Agora, poxa, como é que eu chego num amigo e falo, oi, você está pensando em morrer? Entendeu? É muito sutil isso. E como que a gente consegue ter essa proximidade? Vínculo, conversando, estando próximo. Percebi que você está fora há algum tempo, percebi que você sumiu. Não, o que está acontecendo? Quer sair para conversar? Ou então, preciso de companhia para tomar um café. Vamos comigo fazer tal coisa? Para que você traga essa pessoa perto de você. A gente não pode deixar as pessoas irem embora. Assim, né? A sociedade hoje está muito individualista. Está todo muito egoísta, voltado para si. Então, a gente acaba não olhando o outro. Eu já tenho meus problemas, por que eu vou cuidar do problema do outro? Cada um com seus problemas, né? Alertar as pessoas próximas. Algum amigo, algum parente que você percebe que está entrando nisso daí. Alerta quem está perto, sim. E acho que eu já falei, mas é isso. Aproximar-se do indivíduo, oferecendo ajuda, acolhimento e vínculo. Eu estou com um caso aqui que eu queria ler para vocês, mas eu acho importante. Ele foi publicado numa revista de psicologia, então não é sigiloso, tá? Para que a gente, junto, consiga identificar alguns fatores aí da menina que se suicidou. E que, mesmo assim, com o suporte da mãe, do pai profissional, ela não conseguiu lidar. Eu vou ler.
Podem me interromper a qualquer momento para dúvida, tá bom? Então, olha lá. A fulana era doce, segundo seus familiares. Estava prestes a se formar numa faculdade e abrir o seu próprio negócio. Como muitas garotas de 24 anos, tinha plano de se casar e já tinha um namorado. Ela queria viver, mas não conseguia. Sentia dor física. O coração pulava do peito e os desmaios eram frequentes. Nas últimas semanas de vida, ela não dormia. Evitava os remédios que ela já estava tomando, porque, segundo ela, os pesadelos e as lembranças vinham à tona sempre que fechava os olhos. A mãe afirma que tentava de tudo. Dormia com a filha, dava carinho, procurou especialistas e fazia questão de não deixá-la sozinha. Levava a menina para trabalhar, e quando não podia, era a avó que ficava perto da menina. Ela tinha companhia 24 horas por dia. Tá. Pouco antes de entregar o trabalho de conclusão de curso, ela passou a desmaiar, ter crises fortíssimas de ansiedade e palpitação. Como ela era magrinha, nós víamos o coração dela saltar do peito. Tanto eu quanto o pai achamos que era ansiedade. Ela fez todos os exames e não apontaram qualquer tipo de anormalidade. Então, a gente acreditou mesmo na ideia da ansiedade e procuramos um psiquiatra que fez o mesmo diagnóstico. E a gente sabe que para a terapia funcionar, é preciso sintonia entre o paciente e o terapeuta. Não foi o que aconteceu com a minha filha. Ele receitou remédios ansiolíticos, remédio para dormir, mas as medicações não deram conta da dor que ela sentia. Lembrei de uma coisa importante aqui. Tem gente que toma remédio do pai, da mãe. Está lá, é remédio controlado, mas eu estou assim, eu vou tomar. Vocês estão se matando aos poucos, tá? Não façam isso. Qualquer remédio que vocês tomarem sem prescrição médica e porque vocês acham que vai sanar a dor porque da minha mãe sanou, vocês estão acabando com a bioquímica de vocês. Toma um dia, toma 2, toma 3, toma 4, toma durante um mês, 2, daqui a pouco eu paro, eu entro num efeito rebote, onde eu fico pior de quando começou a tomar medicação. Medicação é só com orientação do psiquiatra. E para parar não é, eu quero parar que eu enjoei. Não, tem aquele tal do desmame aí, né? Que para cada um e para cada medicamento é de um jeito. Então, por favor, não tomem remédio de outra pessoa. Isso, tá. A menina, então, procurou um outro terapeuta. Ela conseguiu achar uma pessoa que ela conseguiu se abrir. E 6 meses antes do suicídio, ela se abriu com essa terapeuta. Então, o que a terapeuta, depois conversando com a mãe, relatou? Aos 10 anos de idade, ela foi abusada sexualmente na escola onde estudava. Um menino lá da escola estuprava ela todos os dias no banheiro, nas aulas de educação física. Por alguns meses, ela relutava e chorava, não queria ir nas aulas esportivas. A mãe dela falando, eu não entendia. Mesmo sem saber o que estava acontecendo, conseguia atestado médico que liberou a menina das aulas. As férias chegaram e, no ano seguinte, o menino não estava mais na escola. Aí a menina voltou a frequentar as aulas de educação física sem pestanejar. A partir de então, ela só ia na escola com uniforme masculino, roupas largas que não mostravam o corpo. Por quê? Alguém me dá alguma dica? Isso, foi isso mesmo. Ela disse que meninos não gostavam de meninas que usavam roupas largas. Então, passou a usar roupa larga para não chamar atenção, porque ela começou a se sentir culpada. Aí começou, roupa preta, cabelo descolorido. Ela estava totalmente tentando apagar a imagem daquela garotinha de 10 anos. Ela passou a viver fugindo de si mesma. Um gatilho para que a lembrança viesse à tona foi o namoro. Ela conheceu um rapaz que cuidava e preocupava muito com ela e passou a lembrar dos momentos sombrios. Quando assistia filme de abusos, ela chorava e gritava, se automutilava, cortava os braços e as pernas. Fazia cortes tão profundos que precisava levar pontos, na maioria das vezes. Fazia isso para aliviar a dor que sentia. Nas 2 últimas semanas de vida, minha filha leu notícias sobre o estuprador que havia atacado mulheres em São Paulo e não conseguiu mais dormir. Coloquei ela na minha cama,
Mas não adiantava. Quando eu dei por mim, ela não estava mais tomando remédio para dormir. E disse que quando pegava no sono, ela atormentava por pesadelos. Ela tentou se suicidar 2 vezes, ingerindo doses maiores das medicações. Eu e o pai dela começamos a esconder todos. A cada dia precisávamos escolher um esconderijo diferente. Ela não ficava sozinha em hipótese nenhuma. No dia que tentou tirar a própria vida, eu disse que ela precisava ajudar minha mãe a cuidar do meu sobrinho e deixei ela na casa da avó. Esperei que ela entrasse no condomínio e fui embora. 1 hora depois, meu marido me ligou e disse que ela não havia chegado. Eu falei, impossível, eu deixei ela lá embaixo, ela não estava. Para a psicóloga dela, deixou uma mensagem de agradecimento, igual a que deixou para mim, para o pai e para o namorado. Ela dizia que não aguentava mais e ressaltava que a culpa não era dos pais, mas não conseguia viver com as lembranças. Se despedia e dizia que nos amava muito. Quando eu soube do sumiço dela, já imaginei o que tinha acontecido. Ao analisar as câmeras de segurança do prédio, vi que ela entrou, sentou no sofá, ficou parada por algum tempo, pegou o celular, mandou mensagens e saiu. Foi a última vez que eu vi nossa filha. Sempre que conversávamos sobre suicídio, ela explicava que não devemos divulgar a forma como as pessoas tiram a própria vida. Pode estimular outras pessoas a fazerem o mesmo. Aí a mãe dela falando, eu nunca contei o que houve, apesar da notícia ter se espalhado. Hoje, faço parte de grupos que visam a prevenção do suicídio e tento ajudar garotas que, como minha filha, têm uma dor para ser cuidada. Pelo Facebook, muita gente me procura para pedir ajuda, tanto pais como jovens. Transformei o luto em luta e só estou viva porque posso mudar outras vidas. Ou seja, ela falou, né? Ela não ficou quieta, chorando em casa. E a filha falou para não divulgar a maneira como as pessoas morrem, porque isso pode estimular. Mito. A mãe dela foi contra tudo isso. A mãe dela. Não sinto culpa. Eu fiz tudo o que eu pude. Conversei com ela e cuidei de em todos os momentos. Estive ao lado dela, eram muito cúmplices. Onde eu ia, ela ia comigo. Hoje, quando eu converso com outras meninas que foram vítimas de abuso, descubro que o agressor sabe escolher a vítima certa, aquela que não vai abrir a boca. O abusador da minha filha dizia que se ela dissesse algo, mataria a mim e o pai dela. Ela aguentou tudo isso sozinha. Aos pais, eu só peço uma coisa: acreditem nos seus filhos e passem a sensação de que eles podem confiar em vocês. Quando nós descobrimos o que tinha acontecido com a minha filha, a depressão já estava no grau máximo. Se ela tivesse compartilhado isso com a gente antes, talvez tivéssemos conseguido salvar a vida dela. Se você está passando por algo semelhante ou conhece alguém que precise, busque ajuda no 188 CVV. Palavras da mãe que perdeu a filha. Alguma coisa nesse caso chamou a atenção de vocês por alguma razão especial? Vocês querem comentar alguma coisa? Fazer alguma pergunta? Ainda não acabei, mas é só sobre esse caso. Alguma coisa que vocês identificaram? A parte espiritual. Pode ser. Pode ser. Ela não citou nada, né, da religião, mas sim, pode ser. Por que não? Sim, porque a fibromialgia ela é uma doença somática, né? Sim, sim. Apesar de que muitas pessoas dentro da igreja também sofrem muito, né? Então, mas sim, sim.
Tem. Tem sim. Sim. Faz diferença, né? Faz diferença sim. Alguém mais? Não? Então, vou continuar aqui. Agora eu vou entrar um pouquinho na depressão, tá bom? Esqueci de falar, tem banheiro e água lá atrás, quem quiser pode ficar à vontade. Esqueci de avisar. Então, o que é a depressão, né? A gente fala tanto da depressão, tanta gente perto da gente, mas o que é isso daí, afinal? É um transtorno mental comum e uma das principais causas de incapacidade em todo o mundo. Globalmente, estima-se que 300 milhões de pessoas são afetadas por essa condição. A depressão pode ser de longa duração ou recorrente, prejudicando substancialmente a capacidade das pessoas de serem funcionais no trabalho ou na escola, assim como a capacidade de lidar com a vida diária. Em seu estado mais grave, a depressão pode levar ao suicídio. Mais mulheres sofrem de depressão que homens. Existem alguns tipos de depressão, tá? Não sei se eu posso falar tipos, mas categorias. Então, tem a distimia, que é uma depressão mais recorrente, que ela vem no estado mais leve, que a pessoa fica incapacitada, às vezes nem percebe que é depressão, mas está sofrendo, carregando um peso. E tem a depressão leve, tem a depressão moderada, severa. Clinicamente, para a psiquiatria, para diagnosticar depressão, tem vários códigos, vários tipos. Tá? Não vou falar de todos os tipos aqui. Eu vou falar da depressão severa, verdade severa, que eu peguei aqui, que tem o risco muito alto do suicídio. Porém, os sintomas que eu vou falar, lá, talvez ele esteja se encaixando em vários tipos de depressão. Tá bom? O prejuízo pode ser muito leve, de forma que muitos daqueles que interagem com o indivíduo afetado não percebem os sintomas. Porque a pessoa, às vezes, está vivendo a vida normal, está trabalhando, está estudando, está dando risada, falando besteira, mas sente aquela dor na alma, aquele desânimo para estar carregando um peso. Impactos da depressão. Há situações, no entanto, onde o prejuízo se estende até a total incapacidade, onde a pessoa não consegue nem levantar da cama para tomar banho. Então, já tive casos que a paciente ficou 3 meses dentro do quarto. A esposa tinha que levar a comida, ela não podia nem entrar. Ele não saiu do quarto para nada. Tá? Engordou horrores. Ficou doente. E aonde a pessoa é incapaz de dar atenção às necessidades básicas de cuidado consigo mesma, ou fica catatônica. A depressão, ela é maior recorrência de dor física, dor e doença física. Então, como a fibromialgia, que a gente falou agora, muitas doenças, eu diria que a grande parte, para não dizer todas, né, que eu acredito nisso, é do nosso emocional. Então, desde uma dor de cabeça, Marina, dor de cabeça é emocional? É. Você pode estar tenso, você pode estar cravando o seu maxilar assim, ó, e ele vai inflamar os músculos da sua face todinho. E vai dar uma dor de cabeça. Por que você está tenso? Trabalho, dinheiro, família, mas não deixa de ser emocional. Outra doença comum também, problemas cardíacos, de estômago, de rim. A questão emocional aí é muito grande, tá bom? O impacto aí é a redução do funcionamento físico, social e de papéis. O que são esses papéis aí? Então, a gente na família, a gente tem o papel de pai, mãe, filho, filha, né? No trabalho, eu tenho que exercer o papel de profissional. Então, na sociedade, eu tenho que exercer o papel X.
Então, a pessoa fica totalmente incapacitada de exercer as funções dela no âmbito familiar, social, profissional, seja ele qual for. Sintomas. Eu peguei alguns sintomas, como eu falei, é muito além disso, tá bom? Mas a gente não ia ter tempo nem condição de falar tudo isso agora. No DSM-5, que é um código lá que os psiquiatras utilizam para diagnosticar as doenças, tem um critério diagnóstico para identificar transtorno de depressão maior, que é esse que eu estou falando aqui, não é severo, é maior. Lembrando que existem outros transtornos depressivos. Então, vamos lá. 5 sintomas da lista a seguir, por mais de 2 semanas, e representando mudança no comportamento anterior do indivíduo, caracterizam um transtorno de depressão maior. Primeiro sintoma. Humor deprimido na maior parte do dia, quase todos os dias, conforme indicado por relato do sujeito, né? Então, eu me sinto triste, vazio, sem vontade para nada. Ou por observação de outras pessoas. Nossa, mas está sensível, está reclamão, está choroso, está irritado. E em crianças e adolescentes pode aparecer o sintoma como humor irritável, tá? Segundo sintoma. Acentuada diminuição de interesse ou prazer em todas ou quase todas as atividades do indivíduo, todos os dias, na maior parte do dia. Ele mesmo relatando, outra pessoa relatando. Terceiro sintoma, perda ou ganho significativo de peso. Redução ou aumento do apetite quase todos os dias. E em criança, às vezes a criança tem dificuldade de ganhar peso, ou também é uma criança, né, que está acima do peso, e dieta, acompanhamento não está dando conta, então é um sinalzinho para ligar, porque criança sofre de depressão, sim. Tenho muitos casos também. Tinha uma menina que estava perdendo o cabelo, 4 anos, e a mãe não sabia o que fazer, levou em todos os médicos encaminharam para mim, e durante o tratamento ela começou a melhorar, mas foi diagnosticada depressão, sim, na menina, 4 anos. Insônia, alteração do sono, na verdade, né? Ou falta dele, ou sono demais, quase todos os dias. Quinto sintoma, agitação ou retardo psicomotor quase todos os dias. As pessoas observam isso, tá? Se eu estou mais lento, se eu estou mais apático, se eu estou muito acelerado. Fadiga ou perda de energia quase todos os dias. Sentimento de inutilidade ou culpa excessiva ou inapropriada. Pode ser até delirante. Quase todos os dias. Espera aí que está ruim aqui. Deixa eu ler aqui. Não meramente autorrecriminação ou culpa por estar doente. Tá bom? 8º sintoma da lista. Capacidade diminuída para pensar ou se concentrar, indecisão, quase todos os dias. 9º sintoma, pensamentos recorrentes de morte. Ideação suicida recorrente sem um plano específico, tentativa de suicídio ou algum plano realmente para cometer suicídio. Então, se vocês observarem esse tipo de comportamento em vocês ou em alguém que está perto, por mais de 2 semanas, quase todos os dias, fiquem atentos, tá bom? Procurem ajuda, sim. Que pode ser característica de depressão. E a depressão, como a gente falou, por isso que eu me atentei um pouco mais aqui a ela, é uma das maiores causas de suicídio. Não vamos esquecer do tema anterior. Aí tem a questão, né? Mas como que eu vou saber o que é depressão e o que é tristeza? Porque tristeza, a gente está sujeito a isso todos os dias. Então, não tem como a gente se privar, né, de ficar triste uma vez ou outra aí na vida por alguma razão. Mas a tristeza, a gente sempre reconhece o motivo da tristeza.
Então, a gente chega lá, nossa, mas o que você tem hoje? Ai, nossa, não estou legal por causa disso, disso, disso. Você acredita? Pô, então a pessoa entende o porquê que está triste. A depressão, não. Está triste, está desesperançoso, está sem vontade de nada, mas não entende o porquê. Não consegue encontrar um motivo, uma razão para aquilo. Então, a tristeza, sim, ela vai ter sempre um motivo. A gente sempre vai conseguir encontrar um motivo. Então, para diferenciar a tristeza e a depressão, eu posso me atentar àqueles sintomas lá listados, né? Se eu estou com 5 ou mais sintomas daqueles. Se eu estou há mais de 2 ou 3 semanas com esse sentimento de tristeza, poxa, por que eu não melhoro? A gente tem um período para a gente se recuperar de alguma decepção, frustração ou tristeza. Se os sintomas estão presentes na maior parte do dia, quase todos os dias, se você observa prejuízo no seu trabalho, em alguma atividade que você faça, e outras questões individuais aí também que podem entrar, que são diversas e pessoais de cada um. E a relação entre depressão e suicídio? Em função da sua alta prevalência, a depressão é a doença mental que mais está associada ao suicídio. Representa o diagnóstico mais frequentemente encontrado em suicidas. Em função disso, é importante tratar as depressões como um plano de prevenção ao suicídio, rápido e efetivo, com o intuito de salvar vidas. E o tratamento para a depressão? A famosa terapia, né? Psicologia, psicanálise, análise. E é muito comum as pessoas fugirem disso, né? O último recurso que alguém procura é atendimento com um profissional. Então, eu vou fazer de tudo e, por último, eu vou lá procurar ajuda. E, em alguns casos, a psiquiatria. Tem muitos casos que na clínica a gente consegue tratar, mas tem casos que nós precisamos do encaminhamento para o psiquiatra, para entrar com a ajuda de medicamentos. E tem a CVV, que é um recurso que está muito acessível, que eu falei lá, né, um tempinho. E é só ligar. Tem atendimento pelo site também. Então, tem o www.cvv.org.br. Tem atendimento por Skype. Tem o chat deles lá. Tem o telefone. Qualquer hora da madrugada, do dia que precisar conversar, falar alguma coisa, tem como recorrer a eles, tá? E, por último, eu falo para vocês, digam sim à vida, que eu acho que é o nosso bem maior. Tanto nosso quanto de quem está perto da gente. Tá bom? Então, é isso. Agradeço. Relembrando, para quem chegou um pouquinho depois, nós temos os certificados ali. Então, vão lá com a Flávia retirar os certificados de vocês. Tem a ficha de satisfação da palestra, que a gente precisa, né, para ter uma noção também para saber dos temas que vocês querem que a gente traga para os próximos aqui também. A gente tem uma programação, mas a gente quer ouvir vocês também. Tem o livro que está lá na mesa também, para vocês registrarem, deixarem as impressões de vocês. Vamos ter um café agora bem gostoso para a gente conversar. Eu vou estar aqui também para a gente bater um papo, quem quiser conversar comigo, tirar dúvida e tudo mais. E é isso, acabou. Obrigada.